Olá, aluno do segundo ano, chegamos à semana 4 do PET de revisão. Essa semana nós estaremos vendo sobre gravitação universal e leis de Kepler. E eu quero já pedir para vocês, se gostar, deixa um joinha aí. Se ficar alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Seu comentário é muito bem-vindo e ajuda muito a gente no canal. Vamos então lá, vamos para a correção. A primeira questão aí fala: em busca da compreensão do mundo em que vive, o homem, desde a antiguidade, formulou diferentes modelos para o universo. É incorreto afirmar que... Bom, aí ele fala aí sobre Aristóteles, imaginou um modelo geocêntrico no qual os movimentos que ocorriam na Terra eram diferentes dos que ocorriam no céu, região da esfera da Lua para cima. Então, realmente, Aristóteles, ele pensou esse modelo geocêntrico aí. E ele, quando não viu que aquele modelo estava dando certo, girar, ele jogou mais círculos lá. Então, ele falou assim, como se cada planeta girasse, tivesse em torno de um círculo na trajetória circular. Ele jogou mais círculos aí para formular a teoria heliocêntrica dele. Agora, o grego Arquimedes, espera aí, Arquimedes, como assim Arquimedes? Me explica aí, Arquimedes é aquele que falou, dê-me uma alavanca e eu moverei o mundo. Ele não é o teorema do Arquimedes, aquele teorema do impulso. Ele não tem nada a ver, você não viu esse nome Arquimedes em lugar nenhum da parte de gravitação universal. Então, ele foi o primeiro a formular, como assim? Ele nem falava nisso. Claro que ele pode estudar isso, mas não estava nem aí com isso. Então, é essa a afirmação correta. Depois vai falar aqui sobre Ptolomeu. Ptolomeu foi o primeiro, mais ou menos, a falar no geocêntrico. Galileu também defendeu, ele quase foi para a Inquisição por causa de defender o geocêntrico, o heliocêntrico de Copérnico. Então, e ele realmente ele inventou a luneta, e ele foi o primeiro a observar através da luneta. Ele era um inventor, assim, admiro, pode ser considerado o pai da física, né? E as leis estabelecidas por Kepler para os movimentos dos planetas contribuíram para a substituição do modelo geocêntrico pelo modelo heliocêntrico. Sim, Kepler deu um avanço, deu um up aí no estudo, nesse estudo. A2. Um planeta gravita em torno do Sol, descrevendo a órbita mostrada na figura, sem escala. Claro, né? A gente sabe que a órbita é elíptica, mas é quase, é uma elipse assim com pouca excentricidade, é quase circular. Descreve a órbita mostrada na figura sem escala. Os pontos A, B, C e D são tais que os percursos AB e CD têm a mesma extensão. Então, aqui, ó, AB e CD têm a mesma extensão. Então, quando eu saio de A e chego no B, eu percorro o mesmo caminho que eu saí do C e chegar no D. Então, são percorridos nos intervalos de tempo. Então, ele dá aqui que o intervalo de tempo TAB e TCD. Então, a distância AB é igual à distância CD. E ele pede o que se pode afirmar sobre os valores desses intervalos de tempo. Então, aqui o tempo, TAB e TCD. Eu sabendo que a distância é igual, eu posso dizer que o tempo é igual? É maior? É menor? Ele quer saber isso. E ele pede, justifique citando a lei ou o princípio que explicam a resposta. Então, gente, a segunda lei de Kepler é a lei das áreas. Então, eu faço assim que o planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Então, aqui, ó, eu tenho, se eu ligar aqui e separar essa área aqui, ó, então, tenho essa área e aqui eu tenho outra área. Apesar de ser a distância igual, a área é
descrita é diferente. Você pode colocar, essa área aqui é menor, ó, eu consigo colocar ela dentro dessa aqui e sobra muita coisa. Então, os tempos aqui vão ser diferentes, porque áreas iguais são varridas em tempos iguais. Como a área do AB é maior, da distância AB é maior, o tempo dele também vai ser maior, né? Então, não dá. E o que explica é a segunda lei de Clipper. Então, aqui, ó, o tempo AB é maior que o tempo CD, conforme a segunda lei de Kepler, que afirma que o planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Áreas essas, né? Como é que eu acho essas áreas? Tomadas a partir de linhas que ligam o Sol à posição do planeta. Agora, a 3, ele fala aí, a força de atração do Sol sobre a Terra vale aproximadamente 4 vezes 10 a 22 newtons. Então, um dado, vou tirar aqui, que deve ser importante. Diga qual será o valor dessa força, supondo que, letra A massa da Terra fosse 3 vezes maior. Bom, pela lei lá da gravitação universal, eu tenho aqui que força é constante da gravitação, vezes massa do Sol, vezes massa da Terra, né, dividido por distância ao quadrado. A gente usa o M maior, o M maiúsculo para maior massa, o M minúsculo para menor massa. Então, se a massa da Terra fosse 3 vezes maior, então se eu aumentar aqui a massa da Terra, aqui, ó, a massa da Terra vai ser diretamente, está na mesma linha da força. Então, vai ser diretamente proporcional à força. O que eu fizer com a massa da Terra, eu vou fazer com a força. Então, a força vai ficar 3 vezes maior. Então, eu vou multiplicar a força por 3. Vai dar, então, 3 vezes 4, 12, né? 12 vezes 10 a 22. Mas eu não posso dar essa resposta, porque, olha bem, isso aqui não está nem em número puro, nem em notação científica. E a física é uma ciência, então a gente tem que responder em notação científica. Então, vamos passar para a notação científica isso, vai ficar 1,2, né? Em notação científica o número só tem unidade, vezes 10 a 23 newtons. Depois, na letra B, ele fala a massa do Sol fosse 2 vezes menor. Então, agora, vamos apagar isso aqui e começar de novo. A massa do Sol é 2 vezes menor, eu vou diminuir, eu vou dividir por 2 a massa do Sol. Se eu dividir por 2 a massa do Sol, também está na mesma linha, eu vou dividir por 2 a força. Então, vamos fazer isso. Agora a força vai ficar, o 4 vezes 10 a 22 vai ficar dividido por 2. E eu vou achar então que a nova força é 2 vezes 10 a 22 newtons. Na letra C, ele fala a distância entre a Terra e o Sol. Então, vamos apagar lá e começar tudo de novo, né? A distância entre a Terra e o Sol fosse 2 vezes maior. Então, agora eu mexi aqui embaixo com a distância. Gente, a distância está ao quadrado. O que eu fizer com a distância, eu vou fazer com a força, mas eu vou fazer o quadrado, porque esse 2 vai entrar aqui, ó. E ele vai estar elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou aqui, ó. Ela vai, e a distância está no denominador. O que eu fizer, eu faço o inverso. É inversamente proporcional à força. Então, eu faço o inverso ao quadrado com a força. O inverso ao quadrado, então, se eu estou multiplicando por 2, eu vou dividir por 2 ao quadrado, que é 4. Então, dividindo por 4, 4. Dividido por 4, eu vou achar 1 vezes 10 a 22 newtons. Na 4, ele fala, marca a alternativa correta a respeito da lei da gravitação universal de Newton. Então, olha lá, a constante da gravitação universal assume valores distintos para cada tipo de planeta. Espera aí, como assim assume valores distintos? Ou é constante ou não é? Para cada tipo de planeta envolvido na determinação da força de atração gravitacional? Não, a constante, ela é constante para qualquer planeta. Essa está errada. Depois, na letra B, a força de atração gravitacional entre dois corpos quaisquer é inversamente proporcional à distância entre os corpos. Vamos olhar a lei da gravitação inversamente proporcional à distância? Não, gente, aqui, ó. A distância está ao quadrado. Então, se eu aumento ou diminuo a distância, eu vou fazer o quê?
Ela é inversamente proporcional, sim, mas é com o quadrado e não com a distância, é com o quadrado da distância. Faltou a palavrinha quadrado aí. Na letra C, se a distância entre dois corpos for triplicada, a força de atração entre eles será 9 vezes menor. Isso a gente fez lá no exercício anterior. Se eu triplicar a distância, então vai ficar dividido por 9. Verdade, essa alternativa está correta. Vamos continuar olhando aí, né? A única forma de reduzir a força de atração gravitacional, entre dois corpos é alterando a distância entre eles. Mas e se eu mexer na massa deles, também eu vou alterar a força. Então, isso está errado. Única, quando fala assim, só se, única, a gente já fica com o pé atrás, né? E na letra E, se a distância entre dois corpos for triplicada, opa, tá a mesma coisa que aqui em cima, a força de atração gravitacional entre eles, tá vendo aqui, ó, as mesmas palavras, será 6 vezes menor. Só muda o quê? Ali na letra correta tá 9 vezes e aqui, ó, tá 6 vezes. Então a questão é a mesma aqui, ó. A distância entre dois corpos for triplicada, a distância entre dois corpos for triplicada, aqui está 6 vezes, lá 9 vezes. Se lá está certo, aqui está errado. Agora 5. Não esqueci de animar aí, né? Um satélite artificial encontra-se em equilíbrio em órbita circular em torno da Terra. Então, eu já pus aqui, ó, a Terra, um satélite orbitando aí na órbita circular. Se eu dobrar a massa desse satélite, é esperado que o raio de sua órbita. Gente, será que a massa do satélite tem a ver com o raio da órbita? Vamos pensar aqui comigo. Ele fala que está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, é porque a velocidade é constante. Eu só não animei aqui, mas já ficou escrito aí. Se a velocidade é constante, a força resultante é zero. Né? Então, eu tenho uma força centrípeta voando aqui, que ele faz girar, mas a força está em equilíbrio. Está em equilíbrio, a resultante das forças é nula. Então, se eu olhar aqui, eu mexi na massa, mas a força é zero. Não vai influenciar nada, vai continuar sendo zero aqui. Não tem força, eu não posso usar essa lei. Tem lá aquele que fala em raio de órbita. Onde veio raio de órbita? Na velocidade de satélite. Velocidade de satélite depende da massa da Terra, do raio de órbita, mas não depende da massa do satélite. Não tem nada a ver a massa do satélite. Outra que é o movimento satélite é o período. O período também aqui, ó, a velocidade depende do raio e não tem nada a ver com a massa. O período com a velocidade aqui também tem a ver, poderiam alterar o raio se eu alterasse o período ou a velocidade aqui, mas a velocidade ele está em equilíbrio, não está mudando. Né? Então, nem se eu evocasse, misturasse o satélite aí com as leis de Kepler, eu não ia achar essa relação, eu não ia achar que alterar a massa do satélite mexeria com nada. Lá na lei de Kepler fala assim que áreas iguais em tempos iguais. Só que quando eu varro distâncias iguais numa trajetória circular, eu varro áreas iguais. Então, não se aplica. A terceira, que fala em raio médio, também está relacionada com período, não com massa. Então, eu mexer na massa desse satélite não vai mexer em nada com o raio. Então, eu posso dizer que o raio da órbita vai permanecer inalterado. Então é isso, gente. Com isso a gente concluiu esse PET.
E semana que vem a gente corrige o PET complementar, concluindo ele também. Até lá!